Agora nós seguimos com a nossa série de mensagens. Hoje é o último sermão da série. Nós fizemos 6 sermões sobre os salmos da família. E no decorrer dessa jornada nós aprendemos muita coisa. Nós falamos sobre o cultivo da história de Deus na família, o cultivo do evangelho na família. Falamos sobre a importância da integridade na vida familiar, da inteireza de entrega a Deus. Falamos sobre o legado do homem na família. Na semana passada, falamos sobre a importância dos filhos na família. Falamos sobre os alicerces da família. E hoje nós refletiremos juntos sobre a bênção de Deus na família. E uma das frases que nós mais ouvimos e falamos no nosso dia a dia, é um costume popular, é que Deus te abençoe. E seguido a essa frase, nós ainda temos outra, é que Deus abençoe a você e a sua família. Mas o que seria uma família abençoada para nós nos dias de hoje? O que de fato seria ter uma família abençoada ou ter a bênção de Deus sobre uma família para nós nos dias de hoje? Essas perguntas nos fazem sair um pouco da superficialidade do hábito, do costume de dizer Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, e nos leva então a pensar um pouco mais fundo a respeito da bênção de Deus sobre a família, e este é o objetivo do Salmo de número 128. O Salmo de número 128, ele vai nos ajudar a identificar e a entender com clareza a bênção de Deus para a família. E eu quero ler com vocês Salmo de número 128, que diz o seguinte: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra e nós cremos que ela é a voz de Deus para os nossos corações. Quando a Tua palavra fala, o Senhor fala, e nós queremos ouvi-lo. Nós pedimos, ó Deus, sensibilidade no coração, nos ouvidos e na alma, e que isso, Deus, seja produzido pelo Teu Santo Espírito, e que por meio da Tua palavra pregada, Senhor, nós possamos ser conduzidos, dirigidos, corrigidos, consolados e amados, porque nós cremos que o Senhor faz isso por meio dela. Então, de antemão, nós já te agradecemos, porque sabemos que isso acontecerá enquanto ela for pregada, e nós queremos isso. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que o Salmo de número 128 faz parte do 5º livro dos Salmos. Como eu disse, o livro dos Salmos é dividido em 5 partes, e na última parte, o Salmo 128 faz parte dele. E o Salmo 128, ele é um conjunto com o Salmo 127, que foi pregado nas 2 últimas semanas. Enquanto o Salmo 127 focou em nos mostrar como Deus é o alicerce da família, e como os filhos são uma bênção de Deus para a família, o Salmo 128 agora tem o objetivo de nos ajudar a enxergar a bênção de Deus para a família. E para enxergar isso, esse salmo é estruturado e dividido em 3 partes. A primeira parte é a fonte da bênção de Deus
sobre a família. A segunda parte são as consequências abençoadoras sobre as famílias que temem a Deus e andam nos seus caminhos. E a terceira parte são os resultados sobre as famílias dos que temem a Deus e andam nos seus caminhos. E é olhando para esta estrutura que nós vamos refletir um pouco sobre a bênção de Deus para a família. E nós vamos então extrair algumas lições práticas para as nossas vidas. Nós vamos perceber algumas lições que fazem sentido para nós ainda hoje, princípios que podem e devem ser aplicados na nossa vida ainda hoje. Nós vamos aprender com o Salmo 128 lições preciosas para as nossas famílias. Mas o que é que nós podemos aprender sobre a bênção de Deus para a família à luz deste salmo? Como é que nós podemos utilizar princípios, fundamentos que estão aqui para nós, para as nossas famílias nos dias de hoje? Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos que existe uma fonte para a bênção de Deus na família. O salmista, ele inicia o salmo dizendo no versículo 1, como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Irmãos, o salmista está falando nada mais, nada menos a respeito da fonte da bênção de Deus, e não só da fonte da bênção de Deus sobre a família, mas da fonte da verdadeira felicidade sobre a família. E a fonte da bênção e a condição para uma família feliz, o que é aqui no Salmo? É temer a Deus e andar nos seus caminhos. Como é feliz? Esse como é feliz é a mesma palavra usada no Salmo 1. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, a palavra ali, como é feliz, é uma expressão de como esta família desfruta de alegria, ou como este homem é bem-aventurado, né? Desfruta de boas aventuranças, né? De bondade, como ele desfruta de verdadeira alegria. É este mesmo sentido da palavra de felicidade. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. E temer ao Senhor, irmãos, no sentido mais profundo aqui desta palavra, não é ter medo de Deus. Ainda que ter medo de Deus seja importante, nós precisamos, em certo sentido, ter medo, reconhecendo quem Deus é e do que pode acontecer, né, de como Ele pode responder às nossas ações, sendo Ele o Deus soberano de toda a terra. Só que o sentido mais amplo aqui, mais profundo dessa palavra, temer a Deus significa reverenciá-lo por quem Ele é se submeter voluntariamente a Ele, é se curvar em adoração, em contemplação, em submissão a Ele, à sua grandeza e ao seu poder. Não é simplesmente ter medo de Deus porque Ele é o Todo-Poderoso, mas é me curvar a Deus, em submissão a Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o sentido que Salomão usa no capítulo 1, versículo 7 de Provérbio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão não está dizendo que ter medo de Deus é ter sabedoria. Salomão está dizendo que o princípio da sabedoria é uma vida que reconhece a grandeza de Deus e que, por reconhecer, se curva voluntariamente em adoração e submissão a Deus. Então, este é o sentido de temer a Deus aqui, que é o ponto-chave para a bênção de Deus sobre a família,
e para um desfrutar, um deleite da verdadeira alegria dentro do lar. E acompanhado do temor do Senhor, está andar nos seus caminhos. Porque eu não posso dizer que eu sou um jogador de futebol e não praticar o esporte. Eu não posso dizer que eu sou um marceneiro e não praticar a arte da marcenaria. Então, do mesmo sentido, o homem que teme a Deus, que se curva a Deus, que reconhece a grandeza de Deus, ele deve andar nos seus caminhos. E andar nos caminhos de Deus é ter uma vida conduzida pelo Senhor, é colocar os nossos passos nos passos do Senhor, é seguir os rumos, as direções que Ele nos dá, as conduções que Ele nos instrui por meio de Sua palavra. É de fato ter como padrão e modelo de vida, não a nossa própria maneira, mas a maneira de Deus para nós. De forma bem prática, andar nos caminhos do Senhor é aplicar a palavra de Deus na nossa vida todos os dias, em todo o tempo, em todos os momentos. É a aplicabilidade da palavra de Deus na nossa vida. Então, estes dois princípios compõem a fonte da bênção de Deus para a família e condicionam a verdadeira felicidade para dentro do lar. Porque muitas vezes, irmãos, nós esperamos de Deus a bênção sobre os nossos lares, mas nós não nos reverenciamos diante dele, nós não o tememos, e nós não estamos dispostos a andar nos seus caminhos, nós não estamos dispostos a aplicar a sua palavra na nossa vida, no nosso lar, constantemente. E ainda vivendo assim, queremos ter um lar regado de felicidade. Queremos desfrutar de um lar regado de felicidade. E queremos desfrutar das bênçãos de Deus sobre a nossa família. Só que essa conta não fecha diante da palavra de Deus. Essa conta não bate. Chega no final, tem alguma deficiência. Porque aqui é condicional. A bênção de Deus e a verdadeira felicidade está sobre o lar daqueles que temem a Deus e que andam nos seus caminhos. Esta é a condição para a bênção e para a felicidade do lar. Por isso, irmãos, nós podemos até tentar encontrar outros meios para ser fonte de bênção na nossa casa e outros meios para ser fonte de felicidade na nossa casa. Nós nos desdobramos para dar às nossas famílias o básico e de vez em quando um pouco mais do básico no suprimento do lar. Nós lutamos para que os nossos filhos estudem bem. Nós lutamos para que possamos morar bem. Nós lutamos com todas as forças para que possamos nos deslocar de um lugar para o outro com um pouco mais de conforto e um pouco mais de comodidade. E tudo isso, de certa forma, são bênçãos de Deus para as nossas famílias. Só que nós fazemos disso fonte de bênção. E aí então, buscamos proporcionar para as nossas famílias um pouco mais de diversidade na rotina do lar. Sabe, quando a gente quer, vez ou outra, incrementar alguma coisa que nos tira da rotina, nós encaixamos um esporte diferente, um esporte a mais na vida dos nossos filhos, nós damos um presente repentino, um presente diferente para as nossas esposas, nós marcamos uma saidinha, né, o Vale Night do casal, um momento diferente, em momentos oportunos, e tudo isso traz sim certa felicidade para o nosso lar.
Só que nós fazemos dessas coisas fontes de felicidade. E nós fazemos dessas coisas fontes de bênção. Contudo, irmãos, quando estas coisas começam a não existir mais dentro do nosso lar, aí o que parece? Parece que a bênção de Deus foi embora da nossa família. E Deus não quer mais nos abençoar. Deus se esqueceu de abençoar a nossa casa. Quando nós não temos mais essas coisas no nosso meio, o lar que era cheio de alegria, agora vira aquele lar preto e branco, aquele lar insosso, onde nós entramos e não deleitamos mais de alegria e conforto e prazer, onde nós entramos e sempre encontramos um problema com a esposa, um problema com os filhos, um problema com o sofá, um problema com a cozinha. Algum problema vai tornar o nosso lar preto e branco. Perde a graça, perde a alegria. E o que é que nós pensamos? Deus não é capaz mais de nos fazer felizes. Deus não quer mais que a nossa família desfrute de felicidade. Porque no final das contas, irmãos, foram falsos meios pelos quais tentamos produzir bênção e felicidade para a nossa família. Falsos meios vão nos levar a um falso destino. E no que diz respeito a Deus, vão nos levar a um falso Deus, vão nos levar à idolatria, vão nos distanciar da verdadeira adoração e vão nos levar para muito, muito, muito longe da verdadeira fonte de bênção e da verdadeira fonte de alegria para os nossos lares. Mas quando a fonte da bênção e da felicidade no lar é o temor do Senhor e um caminhar contínuo com Ele, andando nos seus caminhos, nós não nos frustramos mais. Nós não pensamos mais que Deus se esqueceu de abençoar a nossa casa, tendo ou não tendo algumas coisas diferentes. Nós não pensamos mais que Deus se esqueceu ou não quer mais trazer felicidade para o nosso lar, tendo ou não tendo alguns tipos de programações e diversificação na rotina do lar. Porque em Deus, irmãos, não há falhas que nos frustram. Em Deus não há deficiência, não há escassez de bênção e nem falta de felicidade. Ele mesmo é a bênção da nossa família. Ele mesmo é a felicidade da nossa família. Por isso, se você está com dificuldade de perceber a bênção de Deus em seu lar, em sua família, ou está com dificuldade de desfrutar de verdadeira alegria, de verdadeira felicidade dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã, vale a pena avaliar como é que anda o seu temor do Senhor, como é que anda a sua reverência, a sua adoração, o seu prostrar-se diante de Deus, e como é que anda o seu caminhar com Deus, o seu andar com Deus, como é que anda a aplicação da palavra de Deus dentro da sua vida, dentro da sua casa e fora dela, porque todas essas áreas de fato vão afetar o deleite e o desfrutar da bênção e da felicidade que vem de Deus dentro do nosso lar. Observe se o seu coração está totalmente devotado e entregue ao Senhor. Perceba se você tem amado a Deus, como a Bíblia diz, acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Observe se isso está acontecendo. Observe se Ele é o motivo pelo qual você dedica todos os seus esforços, todos os dias de sua vida. Se Ele é a força motriz, a força que move. Não tem a força motora, a força que gera os movimentos de um motor. Se Deus é a fonte que gera
todos os nossos movimentos da vida, todos os nossos dias, em todos os momentos da nossa vida. Observe isso. Observe se a sua palavra faz sentido na sua caminhada. Nós não só entendemos com a mente, mas ela tomou todo o nosso coração. E agora nós estamos transbordando esta palavra. Se ela está sendo aplicada na nossa vida, ao ponto de fato de vivermos exatamente, e quando eu digo exatamente, não é perfeitamente, é vivermos exatamente como Deus espera que vivamos. Então, estamos em busca desta vida que Deus espera que vivamos. Perceba se a palavra de Deus molda o seu andar, molda o seu caminhar, molda quem você é, molda o que você diz, molda o que você ouve, com quem você se relaciona e como você se relaciona nos diversos meios que você tem oportunidade de se relacionar, porque nós não estamos no céu, e aqui nós estamos na terra para nos relacionarmos com todos os tipos de pessoas, desde os mais santos aparentemente até os mais profanos aparentemente. Mas como é que a palavra de Deus molda a minha conduta diante desses círculos que nós vivemos? Se a palavra de Deus molda de fato como é que você vive, isso é temer a Deus e andar nos seus caminhos. É ter uma vida de devoção, devotada, curvada, que aparece na caminhada contínua à medida que você aplica aquilo que você aprende e que você conhece de Deus em sua palavra no seu dia a dia. Mas talvez você se pergunte, por que é tão difícil temer a Deus e andar nos seus caminhos? Porque é difícil, irmãos. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, árdua. É difícil, irmãos, porque o pecado do Éden tirou lá atrás os nossos olhos da devoção a Deus e colocou os nossos olhos na devoção a nós mesmos. O pecado tirou os nossos olhos dos caminhos perfeitos de Deus e colocou os nossos pés, o nosso coração e os nossos olhos nos nossos próprios caminhos imperfeitos. Então, o que é que nós fazemos diante disso? Como é que nós lidamos com isso? Se os nossos olhos não querem mais olhar para Deus, o nosso coração não quer se curvar mais a Deus, e os nossos pés não querem mais andar nos caminhos de Deus, o que é que nós fazemos, irmãos? Como é que há uma reversão desse quadro? Nós precisamos única e exclusivamente ir ao Calvário. Nós precisamos olhar para a cruz e nos lembrarmos com fé que Jesus construiu a ponte que nos leva de volta aos caminhos de Deus, ao temor do Senhor. Jesus Cristo mesmo disse que era o caminho para que pudéssemos ir a Deus. Nós precisamos urgentemente de uma vida aos pés da cruz, de uma vida regada de um amor perfeito que foi derramado por nós lá naquele monte do Calvário, naquela manhã de sexta-feira. Naquele dia, o caminho foi reestabelecido para andarmos nos caminhos de Deus. Então nós não temos desculpas de dizer eu não consigo mais. Nós podemos dizer assim, olha, eu não quero me esforçar para isso. Os cristãos podem dizer eu não quero me esforçar para isso. Porque em Cristo nós recebemos a força, o ânimo para trilharmos o caminho, para andarmos nos seus caminhos e recebemos graça suficiente para reconhecer quem Deus é e nos devotarmos a Ele de todo o nosso coração. A ponte que foi quebrada pelo pecado, irmãos,
foi reconstruída pelo sacrifício de Jesus e pelo túmulo vazio. Por causa da cruz e do túmulo vazio, nós podemos temer a Deus e nós podemos andar nos seus caminhos. Esse foi o propósito original de Deus, irmãos, que o homem andasse com Ele. Era assim no Éden. O homem andava com Deus, e aí o pecado o distanciou de Deus. O propósito original de Deus é que glorificássemos a Ele como adoradores em comunhão com Ele, e Jesus constrói essa ponte que une os dois lados novamente. Nós podemos olhar para Jesus. Por isso, vale a pena temer a Deus, irmãos. Vale a pena abrir mão dos nossos ídolos. Vale a pena abandonar os falsos deuses que estão roubando o nosso coração, para nos curvarmos ao Deus de toda a terra, único e verdadeiro Deus, o Deus que se revela em sua palavra, o Deus encarnado que veio entre nós por meio de Cristo, e o Deus transcendente que revela toda a criação à nossa volta, para os nossos olhos e para o nosso coração. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares e a mão dele em todas as coisas. Então, vale a pena temer a Deus, vale a pena aplicar essa palavra na nossa vida, ainda que imperfeitos, irmãos, ainda que cheio de falhas, mas vale a pena. Esta é a verdadeira fonte da bênção de Deus e a verdadeira fonte de felicidade para as nossas famílias. E tudo isso não vem da nossa força, não vem da nossa capacidade, vem exclusivamente do Filho de Deus, Jesus Cristo. É Ele que nos dá bênção sem medidas, e é Ele que nos dá felicidade sem fim, independente das circunstâncias, para que vivamos em nossos lares, cheios de felicidade e regados da bênção de Deus. Mas esse texto ainda nos ensina uma segunda lição. Nós aprendemos que famílias ligadas à fonte da bênção desfrutam de outras bênçãos de Deus em seus lares. Então existe a fonte, a raiz, só que essa fonte, ela deságua para dentro do lar, e nós desfrutamos dela de outras formas. E a primeira maneira que o salmista nos mostra aqui que nós desfrutamos da bênção de Deus é a provisão da família. Versículo 2: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então o salmista está dizendo aqui, irmãos, que o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele não trabalha mais inutilmente, como o homem do Salmo 127, tarde, mas todo o seu trabalho é inútil. Este homem que teme a Deus e anda nos caminhos de Deus, não trabalha mais inutilmente. Pelo contrário, a provisão para a sua família por meio do trabalho traz grande alegria à sua casa, ao seu coração, e não só traz alegria, é a prosperidade do seu lar. E olha que interessante, porque nós temos um olhar sobre prosperidade. Se eu tiver uma conta com 1 milhão, um carro 2024 e uma casa nova que deve valer aí 1 milhão também, eu sou um cara próspero nos dias de hoje. Mas se eu andar no Águia 2000, voando pela cidade, morar de aluguel e tiver uma conta com 50, eu não sou um cara próspero. Só que aos olhos de Deus, não sei se vocês conseguem perceber que felicidade e prosperidade não estão ligados ao que o homem ganha ou o quanto ele consegue adquirir no decorrer de sua vida. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Nada a ver com isso. Porque a felicidade e a prosperidade do homem que teme a Deus é poder viver uma vida para a glória de Deus, é poder trabalhar para a glória de Deus, e é poder prover o pão de cada dia na sua casa para a glória de Deus.
E é isso que proporciona alegria, e é isso que é fonte de prosperidade para o homem que teme a Deus. Irmãos, é o homem que ganha um salário mínimo e meio, e que no final do mês ele fala: eu não sei como que eu cheguei no final do mês. Só que ele faz tudo para a glória de Deus. Ele entende que a fonte de bênçãos da vida dele é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E ele consegue prover o alimento, o pão diário para a sua casa. E ele desfruta disso com muita alegria. E tudo isso é riqueza, é prosperidade aos olhos de Deus. Então, a primeira coisa que o homem desfruta é de alegria e prosperidade na provisão de sua família. Não é no quanto que ele ganha ou no quanto que ele acumula, é na provisão. Eu trabalho e eu consigo alimentar a minha casa. Essa é a prosperidade e uma das bênçãos que desaguam para dentro da família. Mas além da provisão, o homem que teme a Deus desfruta de outras duas bênçãos que também são fonte de felicidade e são prosperidade aos olhos de Deus. O círculo familiar, sua esposa e seus filhos. Versículo 3 diz: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Aqui o salmista faz duas ilustrações que são bem comuns para o povo de Israel. Eles entendem com muita clareza essas ilustrações, e a mulher aqui como videira frutífera tem sim um sentido primário de frutificar mesmo, de trazer muitos filhos, só que não é esse o sentido principal dessa videira frutífera que está sendo ilustrada para a mulher. Porque mulheres que não podem ter filhos por diversos motivos não seriam videiras frutíferas dentro do seu lar. Por isso que essa videira frutífera aqui não tem o sentido de muitos filhos para o homem, mas em ser produtiva como um todo no lar. Porque de fato as videiras, além de serem frutíferas com seus frutos, né, em tudo elas eram produtivas, no crescimento, na edificação, na estabilidade das plantações, e não só na frutificação dos frutos, mas em todas as áreas a videira era produtiva. Não era só frutificação de frutos, mas produtividade como um todo. Então, no caso da mulher produtiva, a bênção da mulher produtiva, da videira frutífera, é a mulher que auxilia o esposo, cuida de detalhes que o homem não vai cuidar, ainda que a mulher trabalhe, o homem trabalhe também, mas a mulher cuida de alguns detalhes que vão passar batido aos nossos olhos a vida inteira. A mulher, ela proporciona o lar, para que o lar se torne um lar acolhedor, para que se torne um lar cheio de contentamento, de alegria, de prazer. E aí então, quando o esposo, os filhos chegam em suas casas, eles desfrutam da produtividade que de fato a mulher trouxe para dentro daquela casa. E aí então ele fala da mulher como videira frutífera nesse sentido, a mulher produtiva. Só que ele também fala dos filhos. Outra bênção que a fonte deságua dentro de casa são os filhos, e os filhos ele fala como brotos de oliveira ao redor da mesa. E aqui um broto retrata a vitalidade dos filhos. Um lar onde a bênção de Deus está sobre ele, um lar onde há temor, há um caminhar contínuo com Deus, onde a esposa é uma esposa frutífera, produtiva. Os filhos são como
brotos de oliveira ao redor da mesa. São filhos cheios de vitalidade, têm longevidade de vida. O desenvolvimento dos filhos são saudáveis e, consequentemente, a produtividade dos filhos serão também saudáveis, porque eles fazem parte de uma família que teme a Deus e que caminha com Deus continuamente. Então eles desfrutam da bênção de Deus e eles são uma bênção de Deus desta forma para a família. É assim que o salmista descreve a felicidade e a prosperidade do homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Estas são as bênçãos que o homem que teme a Deus desfruta na família. É o que ele diz no versículo 4. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O homem que teme o Senhor, ele tem felicidade e prosperidade quando a sua esposa e os seus filhos cumprem seus papéis, são produtivos, são vivos, a família é viva, tem vitalidade, e ela vai ser longeva também, ela vai ter longevidade de vida, ela vai se estender para muito longe. E se o homem é abençoado, toda a família que teme a Deus e anda nos seus caminhos, também será abençoada, também desfrutará das mesmas bênçãos. Essa é a verdadeira felicidade, essa é a verdadeira prosperidade, essa é a verdadeira bênção de Deus sobre a família. Irmãos, uma vida de temor a Deus, de devoção a Deus e de prática da palavra de Deus no nosso dia a dia comum, na nossa caminhada diária, afetam a vitalidade e a produtividade dos nossos lares. Vocês já pararam para pensar nisso? A nossa vida de devoção e a nossa vida de prática da palavra de Deus, ela afeta totalmente em como é que a nossa família vai transparecer vida e como é que a nossa família vai viver em produtividade. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. A vitalidade e a produtividade da minha e da sua família dependem diretamente de onde é que estão os nossos alicerces. A nossa família está viva, a nossa família está produtiva, ou está aquela bagunça virando por cima do pescoço? O negócio parece que não tem rumo, que não tem estrada, que não tem caminho, que não tem jeito. Nós precisamos olhar para isso aqui. A Bíblia diz que a vida do nosso lar e a produtividade do nosso lar dependem totalmente de onde é que estão calçados os nossos pés, de onde é que está devotado o nosso coração, e como é que nós temos vivido diante de tudo isso. Nós precisamos seguir firmes, porque se tememos a Deus, nos devotamos fielmente em estar com Ele, em caminhar com Ele, em aplicar a Sua palavra, o que temos aprendido dEle na caminhada, nas diversas áreas da nossa vida, os nossos lares, sim, serão vivos, produtivos, serão seguros e serão agradáveis, ainda que imperfeitos, irmãos, ainda que tenha discussões, brigas, ainda que tenha discordâncias, mas se nós andamos no temor do Senhor, e se nós caminhamos com Ele, nos caminhos dEle, de fato o nosso lar será vivo, produtivo, será seguro, será agradável. Contudo, irmãos, se não devotamos nossas vidas ao Senhor, andamos conforme os nossos próprios caminhos, a chance de termos lares desordenados e infrutíferos é muito grande.
é muito grande. Essa é a matemática de Deus. Não tem como o resultado ser diferente. Nós vamos desfrutar de lares desordenados. E ainda que tenhamos dinheiro, que é o resumo de prosperidade para os dias de hoje, ainda que tenhamos bens, que tenhamos posses, ainda que sejamos famílias populares, conhecidas, descoladas, não teremos alegria e prosperidade segundo Deus. E eu tenho para mim, irmãos, que a maior tristeza de uma família não é não ter dinheiro, não ter posses, é não desfrutar da verdadeira prosperidade, da verdadeira alegria segundo Deus. Eu acho que deve ser o maior desgosto de um lar. Deve ser a maior amargura para dentro de um lar, não desfrutar da prosperidade e da alegria segundo Deus. Nós não desfrutaremos da bênção de Deus, de ver os nossos lares acolhedores, porque os caminhos são diferentes. E nós não estamos temendo ao Senhor. Nós não desfrutaremos de ver os nossos lares produtivos naquilo que nos propomos a ser e a fazer, em como nos propomos a viver. Nós não veremos isso. Não veremos a vitalidade que Deus produz dentro de uma família, dentro de um lar. O que é prosperidade para você hoje? Um lar onde há riquezas materiais, onde nós conseguimos conquistar muitas posses, onde nós fazemos um fundo de reserva, onde nós temos um carro de reserva, onde nós estamos ajuntando para comprar alguma coisa que nós sonhamos tanto. O que é prosperidade para você hoje? Ou um lar onde talvez não tenha muito dinheiro, talvez ande muito ajustado em suas contas, talvez esteja passando até por dificuldades financeiras, mas é um lar onde há temor a Deus, é um lar onde há uma aplicabilidade contínua da palavra de Deus. O que é prosperidade para você hoje? O que traz alegria para a sua casa? É o Senhor, é a fonte das bênçãos, é o Deus de todas as bênçãos, ou são coisas, lugares, pessoas? Nós precisamos pensar sobre isso, porque de fato, aonde é que a fonte que nós estamos bebendo, vai afetar a saúde de todos dentro da nossa casa, todos, irmãos, todos. Nós não devemos nem nos enganar, porque como é que as nossas famílias vão viver. Nós precisamos temer a Deus, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Nós vamos desfrutar disso aqui, nós vamos ver lares produtivos, lares cheios de vida, esposas, filhos, esposo. Nós vamos conseguir perceber isso, porque Deus garantiu isso. Essa é a alegria e essa é a prosperidade. E por fim, irmãos, este salmo nos ensina que os resultados da família que teme a Deus e andam nos seus caminhos são igrejas abençoadas e nações abençoadas. O salmista agora conclui o salmo com uma afirmação que é uma oração. Versículos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. O salmista então está orando para que a bênção de Deus, que está sobre as famílias que temem a Deus e que andam nos seus caminhos, se estendam para toda a comunidade e se estenda para toda a nação. E não só nesta geração, mas nas gerações futuras, dos filhos de seus filhos, dos seus netos. Isso significa, irmãos, que famílias que devotam suas vidas ao Senhor e buscam aplicar a palavra de Deus em suas vidas são famílias fortes. E famílias fortes constituem
comunidades fortes. E comunidades fortes formam nações fortes, porque eles verão o seu ensino passando para os seus filhos, e verão o ensino que eles ensinaram a seus filhos passando para os filhos de seus filhos. Então, uma geração forte é formada hoje, mas uma geração forte é preparada para ser formada amanhã. E a fonte de toda essa força não é dinheiro, não é status, não é sobrenome, não é com quem eu caso ou com quem eu deixo de casar. A fonte de todas essas coisas é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Aplicar a palavra de Deus em suas vidas, em seus lares. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Já pararam para pensar que a vida e a produtividade de nossas comunidades, e aqui especificamente da nossa igreja, dependem diretamente da vida e da produtividade dos nossos lares? Vocês já pararam para pensar em tamanha responsabilidade que Deus nos deu para sermos famílias fortes no temor do Senhor e andando nos caminhos do Senhor, para que sejamos igrejas fortes, que temem a Deus e que andam nos caminhos de Deus? E não só isso, a nossa nação também reflete a condição dos nossos lares. Porque a nação é composta de pessoas, e pessoas fazem parte de famílias. Então, nós conseguimos identificar as condições dos lares quando nós olhamos para as igrejas e quando nós olhamos para as nações. Um amigo meu sempre me dizia: Lucão, você quer conhecer como é que anda a vida das pessoas na sua casa? Começa a perceber, em seus lares, né? Comece a perceber como é que anda a vida da igreja. Vai falar tudo. Ele vai dizer a vitalidade da igreja, vai mostrar se há vitalidade em casa. E é verdade, irmãos. E não só na igreja, mas a nação também. E nós sabemos disso. A nossa nação é fruto de formações de gerações que se distanciaram do temor a Deus, se distanciaram da reverência a Deus, e hoje nós vivemos o que vivemos, irmãos. É uma vergonha pior que a outra quando nós abrimos a internet, da ânsia, da náusea, porque esse é o retrato das famílias da nossa nação, esse é o retrato da formação familiar, e as famílias estão sendo cada vez mais atacadas, e nós, se sairmos da nossa regra de fé e prática, nós vamos ser, não fonte de bênçãos, irmãos, nós vamos ser uma fonte de destruição e assolação para os nossos lares, consequentemente para as nossas igrejas e consequentemente para a nossa nação. Os países da Inglaterra, da Europa, onde brotou o cristianismo, irmãos, o protestantismo, eles se distanciaram do temor do Senhor, se distanciaram dos caminhos do Senhor. E a riqueza, a inteligência, o relativismo, todo mundo tem sua verdade e cada um segue a verdade que acha melhor para si mesmo. Eles foram assim. E não foi do dia para a noite. Foi uma formação, uma formação, uma formação. As igrejas acabaram. As poucas igrejas que têm sofrem, as sérias. As que têm e que só tem nome de igreja e espaço de igreja, são verdadeiros antros de perdição. Lugares onde os filhos vão para encontro de jovens e voltam grávidos, onde o filho se vicia em álcool e droga dentro da igreja, onde o filho aprende a curtir discotecas e tudo dentro das igrejas. Alemanha, França, todas essas regiões, Holanda, todos esses lugares. Nós não podemos nos distanciar disso e tirar os nossos olhos disso. Significa, irmãos, que se temos famílias fortes, temos igrejas fortes.
Se temos igrejas fortes, temos uma nação forte. Só que o contrário também é verdadeiro. Se as nossas famílias forem fracas e quebradas, nossas igrejas serão fracas e quebradas. E nossa nação será fraca e quebrada. Porque estamos nos distanciando do temor do Senhor e desprezando os caminhos do Senhor. Que tipo de igreja e que tipo de nação temos edificado com base na condução dos nossos lares, irmãos? Essa é a pergunta chave para cada um de nós. Que tipo de igreja e que tipo de nação nós temos edificado com base na condução dos nossos lares? Prosperidade da igreja e a prosperidade da nação estão condicionadas também ao temor do Senhor e a andar nos seus caminhos. E se insistirmos em viver desprezando o temor do Senhor, continuaremos edificando igrejas fracas, cansadas, e nações fracas, cansadas. E esse nem é o problema, porque a nossa força não vem de nós, vem do Senhor. Só que o problema é igrejas que não temem mais a Deus e não andam mais nos seus caminhos. E nações que desprezam e abandonam a Deus, claramente. Só que é possível uma reversão dessa condição. Nós podemos nos arrepender hoje. Se essa é a condição do seu lar, meu irmão, e você sabe, você pode se arrepender hoje. Você pode voltar a temer a Deus. Você pode voltar a instruir e a conduzir os seus lares no temor do Senhor. E vai dar trabalho, só que nós temos que ter em mente que tudo dá trabalho. Sem Deus dá trabalho e com Deus dá trabalho. Nós precisamos pensar qual trabalho vale a pena. Essa é a questão. Nós não podemos nos acomodar. Qual trabalho vale a pena? Se arrependa se essa é a condição sua hoje. Volte a temer a Deus. Volte a aplicar os princípios de Deus dentro da sua casa. Não abra mão disso. Os nossos lares serão restaurados. A nossa igreja será restaurada. A nossa nação desfrutará de bênçãos que ela jamais imaginava desfrutar. Nós precisamos formar uma geração que vai temer a Deus e andar nos seus caminhos. Queridos, nós já somos uma igreja e uma nação abençoada. Ainda que falhemos, ainda que negligenciemos os princípios de Deus, mas Jesus fez de nós nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus já estabeleceu a sua igreja e já formou e está formando a sua nação. Ele tem chamado gente de todas as tribos, línguas, povos e nações para compor e completar a nação santa do povo de Deus. Contudo, nós precisamos viver ainda hoje como nação santa. Nós precisamos viver ainda hoje como povo eleito. Nós precisamos desfrutar das bênçãos de Deus e para isso precisamos olhar para a cruz. Porque na cruz a bênção de Deus foi derramada sobre nós por meio de Jesus. Nele então nós podemos ter o temor de Deus restaurado no nosso coração e na nossa casa. Nele nós podemos ver a prosperidade dos nossos lares, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa nação. Nele nós podemos ser e viver uma igreja sólida, forte, abençoada, porque é o Evangelho, o baluarte, a coluna da igreja, o sustentáculo da igreja, e nele nós podemos ser a nação santa aqui, e a nação que chama o povo santo para viver na nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, que foi prometido para nós, e que nós chegaremos lá, por causa da cruz de Cristo. Nele nós temos tudo que falta em nós, irmãos. Às vezes nós damos murro em ponta de faca, porque nós não queremos abandonar a nossa maneira. Mas em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida por meio de Jesus, e que ela se estenda
para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa nação e para as próximas gerações que virão, até que chegue aquele dia em que nós estaremos reunidos num só povo, numa só nação, em novos céus e nova terra, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar?